tudo bom? Hoje vamos falar sobre gastronomia hospitalar. Vou explicar para vocês como aplicar gastronomia dentro dos hospitais. Meu nome é Aline Diniz e fique comigo. Olá, vamos falar hoje como se faz essa gastronomia hospitalar. Primeiro, a alimentação é uma parte essencial da cultura dos povos. Isso a gente tem que entender muito bem. Que muitos fatores interferem nesses hábitos alimentares. Primeiro, os fatores ambientais, o estilo de vida de cada um, a religião, tem determinadas religiões, por exemplo, que não comem carne de porco, outras não comem carne de vaca e por aí vai. Então, de acordo com a religião, algumas preparações não podem ser realizadas. Os hábitos alimentares têm muito a ver também com a classe social. Qual classe social que aquela pessoa pertence e que vai determinar se ela come determinados alimentos ou não, tá? Um exemplo, vamos supor, a gente percebe em classes sociais maiores, se você misturar muitas vezes arroz com macarrão, a pessoa não aceita esse cardápio. E já uma classe social mais baixa, é um cardápio super aceito, porque ele é rico em carboidrato, fonte de energia. Então, vai depender muito da classe social de acordo com esse cardápio. O regionalismo, que nem, por exemplo, o pessoal de Goiás gosta de piqui, tem uma região que já não gosta. Tem, por exemplo, cheiro verde com coentro. O pessoal mais do sul já não gosta tanto desse coentro. Do norte, nordeste já gostam mais. Então, assim, vários fatores regionais também interferem. Fatores individuais, por exemplo, tem pessoas que não toleram comer quiabo, não gostam de jiló. Então, isso tudo vai interferir em fatores individuais. Não gosto de comer determinado alimento porque simplesmente não gosto, não tenho o costume de comer e não vou comer, tá? O mito de que comida hospitalar é sempre ruim. Todo mundo fala isso. Nossa, hoje a comida parece que está parecendo comida de hospital. Isso é uma coisa muito antiga. Porque nas épocas de guerra, os hospitais eram considerados como locais para depósito de pessoas que estavam prestes a morrer ou que precisavam ser isoladas do resto da população para evitar o contágio de doenças possivelmente transmissíveis. E nesse contexto, com a preocupação, a comida era muito nula. Que nem, por exemplo, vamos supor, estava todo mundo isolado. Você acha que eles iam se preocupar com a alimentação deles? Eram pessoas que estavam prestes a morrer. E no campo de batalha, muitas vezes, não dava-se bola para isso, né? Posteriormente, houve a criação de hospitais de caridade. E a alimentação era ofertada com o intuito de minimizar possíveis danos à saúde. Por isso, as refeições eram servidas sem sal, sem gordura e sem tempero. É daí, então, que vem a comida de hospital, né, gente? Porque antigamente se pensava que quanto menos desses ingredientes, melhor seria para a estruturação daquele paciente. E o que não está errado, né, gente? Porque sabemos que a nossa população brasileira é uma população que consome muito sal, né? A comida é muito gordurosa, é muito condimentada. E, às vezes, reduzir esse tempero ajuda também a dar uma desintoxicada e uma limpeza nas pessoas. A partir do século XIX é que encontramos registros de aspectos relacionados à preocupação com a quantidade de comidas ofertadas e aceita pelos pacientes. Aí que as pessoas começam a se preocupar, se a pessoa está comendo pouco, alguma coisa tem. Será que não é aceitabilidade? Será que aconteceu alguma coisa? Aí as pessoas começaram a se preocupar, né? E os hospitais brasileiros começaram a se preocupar com a qualidade da comida servida aos pacientes e a investir cada vez mais em suas equipes de nutrição. Concordo com isso. Só que eu ainda acho que até hoje, acho que se investe ainda na equipe de nutrição, mas eu acho que se investe pouco ainda na gastronomia hospitalar. Porque eu acho que isso é uma área muito boa, é uma área que está em crescimento ainda e tem poucos profissionais aptos para ficarem atuando nessa área ainda. O objetivo é sempre oferecer pratos mais gostosos, sofisticados e deixar para trás aquela sensação de sofrimento ao encarar uma sopa rala e um amido de milho. Então, assim, isso tudo está mudando muito. A gente já percebe que hospitais mais sofisticados já estão investindo mais nisso, nessa gastronomia. A gente percebe que muitas vezes não são copeiras que vão servir em hospitais particulares chiques, eu estou falando. São garçons, não só cozinheiros, são chefes de cozinha. Então, grandes hospitais já estão pensando assim. Mas o que eu quero trazer você a voltar é pensar nisso de uma maneira menor, de uma maneira micro.
Será que eu posso fazer isso no hospital que eu atuo? Meu hospital é tão pequenininho, numa cidade tão pequena. Será que eu posso fazer isso ou não dá para mim fazer isso aqui no meu hospital, tá? O Brasil é um território extenso, então houve muita dificuldade em aliar os hábitos alimentares da população com a oferta de alimentos, especialmente fora do lar. E desafios escolher preparações nutricionalmente adequadas e de acordo com o hábito alimentar e sensorial de cada população atendida. A alimentação que promova essa saúde. Porque imagina, você acha que as pessoas do Iapoque ao Chuí vão ter os mesmos hábitos alimentares? Vão querer se alimentar da mesma forma? Possivelmente não. Tem hábitos meio diferentes, preparações que ela comem de forma diferente. Por exemplo, tem várias pessoas que têm o hábito de jantar, de comer mesmo, arroz, feijão, uma comida igual ao almoço. Tem pessoas que já não têm esse hábito, têm o hábito de fazer pequenos lanches nesse horário, porque se sente muito cheio em se fazer uma refeição nesse horário. Então, está muito relacionado aos hábitos das pessoas. Também é muito comum dissociar o saudável do saboroso, tá? As pessoas elas sempre associam muito. Se é saudável é porque não é bom. Se não tem glúten, não tem leite, não tem gosto, é sem graça. E não é por aí. Tem muitas preparações que são muito gostosas e são feitas através de alimentos bem saudáveis, à base de vegetais, de frutas, de legumes, e também pode ser bem mais saborosa. O que muitas vezes acontece é que o nosso paladar está viciado em preparações muito gordurosas, preparações muito condimentadas, preparações com muito sódio. Nossa população brasileira hoje, ela consome de sódio o dobro que se deveria consumir de sódio entre as pessoas. Então, assim, achar muitas vezes que a comida está sem sal é muito comum, devido a esse hábito a esse paladar já viciado. Que nem falo, especialmente em pacientes hospitalares, a restrição da patologia e a inapetência. O que acontece? A pessoa começa a comer realmente uma refeição que é própria para ela, vamos supor a mulher. Ela é diabética e ela é hipertensa, ela vai ser internada. Então, a dieta vai começar a ir para ela, uma dieta para diabéticos, sem açúcar, com vegetais mais fontes de fibra. E vai vir uma comida sem sal, porque ela também é hipertensa. E o que acontece? Ela vai ficando inapetente, ela vai ficando triste, vai perdendo peso. E acaba ocorrendo até mesmo uma desnutrição dessa paciente que está internada. Que não é o objetivo da internação, né? No Brasil, o índice de desnutrição hospitalar chega a 48%. Então, assim, imagina, gente, quase 50% dos nossos pacientes, ele sofrem de desnutrição hospitalar. Será que isso não está muito associado também a essa falta dessa gastronomia hospitalar? Será que se a gente tivesse preparações mais enriquecidas e mais, que eu falo, mais bem apresentada, que nem como diversas fotos que eu já coloquei aqui no decorrer dos slides, será que isso não iria aumentar a vontade desse paciente de se alimentar? Pelo menos não haveria perda de peso? De acordo com um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, entre os anos de 96 e 99, apenas 30% dos pacientes receberam algum tipo de terapia nutricional durante todo o seu tratamento. E essa pesquisa foi realizada com 4.000 pacientes de hospitais, de rede pública e privada, universitários, filantrópicos, atendidos pelo SUS em 12 estados brasileiros, incluindo no Distrito Federal, tá? Olha essas preparações aqui. Antes de falar um pouquinho sobre o conteúdo, eu quero que vocês olhem esse tipo de alimento. Possivelmente, essa preparação mais acima ao centro é uma dieta para pediatria, onde tem um arroz de canequinha, onde tem tudo separadinho. Observa que foi feito um coraçãozinho, possivelmente de um tomate. Tem a etiquetinha do prato. O feijão sempre está separadinho. Essa questão de colocar o feijão separado é muito legal, porque muitas vezes o feijão, ele não deixa, quando ele é colocado junto com a comida, ele não deixa o aspecto da comida legal, porque tende a água a ficar no arroz, a água do feijão, o caldo do feijão, e dá um aspecto muito ruim. Então, eu percebo que alguns hospitais estão trabalhando muito com essa gastronomia, em estar deixando esse feijão à par. Logo aqui, a gente vê um arroz, uma carninha e o feijão.
E olha que gracinha, foi feito, colocou alguns raminhos de cheiro verde, algumas florzinhas de cenoura, o feijão separadinho. Aqui mais abaixo à direita nós temos 4 ramequinhos. Possivelmente é um feijão e 3 tipos de creme. Um desses cremes deve ser proteico e os outros 2 fontes de carboidrato. Possivelmente essa dieta é uma dieta pastosa. E olha que apresentação legal que ela tem. Foi colocado um raminho de um cheiro verde ali no canto e 2 florzinhas feitas de cenoura. Então você percebe um certo carinho. Imagina você lá internado e recebe uma preparação dessa. Você consegue ver que teve um certo carinho, um certo cuidado e muitas vezes o seu apetite chega até melhorar, independente do seu estado, até mesmo de saúde, né? Olha o prato do lado, também tá bem bonitinho, tem tipo uma florzinha ali vermelha, bem legal também, tá? Então, múltiplos fatores contribuem, né, com a má nutrição. Situações vividas pelo paciente no hospital, ingestão alimentar, alguma reposição nutricional inadequada também ajuda. E os aspectos sensoriais, né, gente? Diminuição da perda do gosto, do odor, a perda de querer consumir a alimentação. Tudo isso influencia demais. Então, cabe nós a sempre melhorar essa aceitabilidade, porque querendo ou não, a desnutrição nutricional, ela tá muito a ver também, ela tem muita relação com o tempo de internação. Então, se a gente conseguir fazer uma nutrição bem legal, que a pessoa consiga aceitar bem aquela dieta, ela se recupere mais rápido, isso é bom para todos, é bom para os pacientes, é bom para o hospital, para todo um sistema, né? Vai ser uma recuperação muito mais rápida. O hospital, o órgão responsável pelo restabelecimento da saúde, e a gestão hospitalar que prioriza o paciente-cliente como principal responsável pela existência do órgão. Se não tivesse paciente, não existiria hospital, né? Olha essa outra refeição, gente, avalia ela. O que vocês acham dela? Não acho que isso é uma coisa difícil de se fazer. Olha ali, é um coração de beterraba e uma folhinha de cheiro verde em cima. O feijão separadinho. Então, assim, é bonito, dá apetite ver um tipo de alimento desse, mesmo você estando internado. Em relação à alimentação, a qualidade do alimento, como ele é apresentado, ter uma diversidade nas preparações, muitas vezes não ter essa diversidade causa fatores desmotivadores dessa recuperação desse paciente. Por isso que a gente tem que trabalhar com muita diversidade, né, nos ingredientes. Eu até fiz uma relação aqui bem interessante sobre condimentos. Porque a gente sabe que muitas vezes a comida de hospital é uma comida normossódica, né? Ela tem quantidades normais de sódio que deveria ter numa refeição. Como eu já havia falado, nosso paladar é muito viciado quanto à quantidade de sal. Então, coloquei aqui alguns condimentos e até mesmo preparações que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia durante as preparações, que vai ajudar muito, tá? Que nem, por exemplo, podemos estar trabalhando com salsão, noz moscadas em molho branco, louro quando tiver um feijão preto, alho poró num peixe, tomilho, ele vai bem com todos os tipos de carne, manjericão em molhos de tomate, um alecrim numa carne suína, numa batata, nos ovos, a manjerona em peixes, omeletes, legumes cozidos, coloral no frango, o pessoal gosta muito, orégano no peixe, no omelete, em batatas, a salsa desidratada em peixes, a páprica doce no bovino e no peixe, aquele chimichurri, que é uma mistura de vários condimentos em bovino, o curry no frango. Gente, frango com curry é uma delícia. Já vi também diversos hospitais trabalharem com óleo aromatizado, que é o quê? Por mais que ele trabalhe com óleo de soja, ele pega esse óleo de soja e ele frita o alho nele. Depois que ele fritou esse alho nesse óleo, ele escoa todo o óleo, deixa o alho para colocar sobre guarnições, sobre as guarnições, que fica uma delícia, tipo uns legumes saltê com esse alho todo flocado, fritinho. E esse óleo aromatizado eles utilizam para estar refogando o arroz, o feijão e outras preparações. Já viu já deu até uma técnica dietética aí para melhorar uma aceitabilidade, melhorar o sabor dessas preparações, tá? Uma outra coisa também que é muito legal de estar trabalhando é estar fazendo marinados.
Podemos fazer marinados à base de azeite, alho, cebola e vinagre e colocar o condimento de acordo com o tipo da carne. Para quê? Para que cada tipo de carne tenha um sabor específico de um condimento. E cada local pode escolher qual vai ser esse seu sabor específico. Vamos supor, eu quero deixar o tomilho somente para o frango. Então, eu vou fazer um marinado à base de azeite, alho, cebola e vinagre e sempre tomilho para o frango. Ah, não, mas para a carne bovina eu quero deixar a páprica doce, que eu acho que combina. Lembrando que páprica doce, ela é pimentão vermelho, tá? É o pimentão vermelho desidratado e transformado então o pó. E vamos supor, eu quero fazer também agora um marinado para o peixe. Será que o marinado para peixe ficaria legal com alecrim? Então, aí cada hospital, cada serviço de alimentação vai estar aromatizando a sua preparação de acordo com a necessidade daquele local e com os gostos e aceitabilidade. Pode fazer no teste, né? Ah, ficou muito bom assim, não deu muito certo, e vai fazendo várias testagens e aceitabilidades. Em conjunto com a nutrição, a gastronomia tem a possibilidade de evitar os quadros de desnutrição hospitalar gerados pela rejeição alimentar. E é mesmo, né? Quantas pessoas às vezes entram no hospital, a pessoa ela tá até eutrófica, né? Dentro do peso adequado, e devido ao tempo que ela ficou hospitalizada, ela sai de lá muitas vezes com baixo peso, né? E às vezes essa gastronomia hospitalar, ela vai possibilitar a melhora desse quadro. Olha lá uma outra preparação e tudo. Eu já vi casos, até mesmo aqui em Brasília, que alguns hospitais particulares, eles fizeram um convênio com restaurantes, e esses restaurantes, eles servem refeições de acordo com o menu para os pacientes. Mas esse já é o caso de hospitais particulares. Eu achei bem interessante, mas eu ainda acho que esse tipo de preparação tinha que ser feita ainda dentro do ambiente dentro do ambiente hospitalar, e não trabalharia com o serviço descentralizado, que seria com o transporte de comida. Eu ainda acho um pouco perigoso uma pessoa internada ainda receber de fora um alimento. Por mais cuidado que se tenha, eu ainda concordo em ficar no mesmo ambiente. Mas, querendo ou não, é uma boa alternativa para se ter uma aceitabilidade legal. Vamos supor, uma maternidade. Vocês concordam comigo que uma maternidade, via de regra, não tem patologia ali, são apenas mulheres que vão ter bebês. Então, não tem lógica, muitas vezes, de ter uma alimentação com cara de comida de hospital, né? Porque tá todo mundo sadio, ninguém ali é doente, só tá ali realmente para parir a criança. Então, não vejo problema nenhum em ter comidas, que eu falo assim, normais, como se fosse de um restaurante comercial, no caso, por exemplo, de mães, né? Só estão ali para ter as crianças, tá? E como que se faz essa gastronomia hospitalar, né? A apresentação é um item que não pode ser esquecido. Gente, é que nem eu falei, eu dei dica para vocês de vários condimentos, né, da preparação, o que pode melhorar. Mas, sem dúvida, eu acho que 90% é a apresentação desse prato. A apresentação é tudo. Olha esse prato, gente, eu achei lindo esse prato. É um jacarezinho feito de chuchu. Gente, que criança que não vai querer comer chuchu? Olha que lindo, gente, achei muito fofo. Colocaram até uma couve ali, a couve ficou parecendo um matinho. Não, a criatividade foi ótima. E é muito fácil fazer com que os alimentos pareçam apresentáveis no prato. Os cuidados tomados com o porcionamento, a habilidade utilizada no corte dos alimentos, a cor e a apresentação de frescor. Falando em gastronomia hospitalar, uma coisa que eu gosto muito, que nem eu falei para vocês, primeiro tá separando o feijão em ramequim, não colocar junto com os demais alimentos. E segundo, é de estar colocando o arroz em formato de canequinha, onde você coloca ele numa vasilha e depois afunda e fica igual essa apresentação. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Outra coisa que eu gosto, além do feijão na vasilhinha, o arroz de canequinha, e terceiro, que a comida seja colocada em pratos. Eu acho que aquelas vasilhas de hospitais, eles chamam de legumeira, até mesmo os descartáveis, as marmitas, eu não acho legal aquilo ali, desestimula a alimentação. Eu gosto dos pratos. Só que esses pratos têm que ter ambientes adequados para manter eles aquecidos.
E temos que ter também aquela tampa que a gente chama de clochê também, que ela é muito importante para manter o alimento quentinho e protegidos, né? Mas se não tiver isso, a gente pode passar um filme MPVC, desde que não amasse todo aquele alimento, tá bom? E uma frase olha aqui. De que vale o tempo despendido no cálculo de um cardápio em que se chega ao equilíbrio quantitativo de todos os nutrientes? Então, ou seja, estou lá calculando carboidrato, proteína, lipídios, minerais, vitaminas, calculei, atendendo toda a ciência da nutrição. Mas se esse cardápio for rejeitado pelo paciente hospitalizado para a recuperação da sua saúde ou pelo comensal do seu serviço de alimentação. Gente, essa frase, para mim, ela tem muito a dizer, porque assim, não adianta a gente se preocupar muito em cálculo e não trabalhar a aceitabilidade do paciente daquela dieta. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a aceitabilidade do paciente e muito mais ainda é ficarmos dentro da cozinha vendo como está sendo feita essa preparação. Para quê? Para que saia o melhor alimento, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais bem apresentado para esse paciente. É esse o objetivo principal dessa gastronomia hospitalar. Não adianta fazer 1000 cálculos e de nada adiantar. Olha essa marmita que eu coloquei aqui, que tem aquela questão que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que o que eu mais gosto da gastronomia hospitalar é quando a gente separa o feijão no ramequim, faz o arroz de canequinha e coloca no prato. Olha isso. Para mim é a coisa mais anti-gastronômica hospitalar que eu já vi na minha vida. Porque você não vai querer comer isso, gente. Olha que gororoba. Te dá apetite? De jeito nenhum. Olha essa outra preparação. Essa preparação, gente, é uma dieta pastosa. Eu tenho mais vontade de comer essa dieta pastosa olhando essa apresentação do que aquela outra que tem arroz, feijão e carne. Eu prefiro mais comer uma dieta pastosa dessa, que é muito mais bem apresentada, tá no prato, tá no ramequim, tá tudo separado. Eu prefiro assim, tá? Continuando como se faz gastronomia hospitalar, a conscientização do paciente é muito importante, a gente trabalhar essa conscientização. Unir dietoterapia e gastronomia. Aqui está a palavra-chave. Não tem como fazer dietoterapia se eu não tiver uma gastronomia dentro da minha cozinha, dentro do meu hospital. Não tem como. A paciente não vai comer e a sua dietoterapia já era. O paciente deve se sentir em casa. Basta o prazer de saborear uma refeição caseira, cheirosa, apetitosa, bem próxima àquela oferecida pelas mãos queridas e que, ao mesmo tempo, siga as normas dietéticas para a sua recuperação. Lembra que eu falei para vocês que tem muita gente que às vezes não tem o hábito de jantar? Então, por exemplo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Tentar fazer um inquérito muito bem feito das suas preferências do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar e tentar chegar o mais próximo ao que ele faz no seu cotidiano. Eu não falo isso para fazer, é tudo que o paciente quer, não sei o que, vai servir tudo que ele quer. Não é tudo que ele quer, é o mais próximo da rotina da vida dele, porque isso vai facilitar a adesão dele nessa dieta. E isso é muito importante para esse tempo de recuperação, isso é muito importante para reduzir o tempo de desnutrição. Então, temos que ficar dentro da cozinha, sim, ver como está sendo feito, quais condimentos estão sendo trabalhados, ver a qualidade das carnes que estão sendo servidas, tá? É muito importante a gente ter esse cuidado de estar dentro da cozinha vendo. Então, criatividade, bom tempero, adaptar pratos internacionais e regionais ao gosto do paciente. Olha que legal, por que não, né, gente? Se dá mais para fazer, por que não fazer gostos regionais para ele, né? Se ele tem adaptação, né? Investir no treinamento do pessoal da produção, isso é muito importante. A importância da receita, aqui que entra, gente, ficha técnica. Que nem, por exemplo, um dia eu estava vendo servir no hospital rocambole. Para mim, rocambole, até da palavra, se você colocar lá no rocambole, você já deduz que é um bolo recheado com alguma coisa dentro. Então, pressupõe que tem um recheio. E foi servido um bolo de carne sem nada dentro. E a minha expectativa era o quê? Que tivesse alguma coisa, e não tinha. Então, isso faz com que a minha aceitabilidade naquele momento não seja legal,
Porque eu criei uma expectativa que aquilo tinha que ter algum recheio ali dentro e não havia nada. Por isso que é tão importante termos fichas técnicas de padronização. Para mim saber que o meu rocambole ele vai ser recheado com o quê? Ele vai ter cenoura, vai ser cenoura inteira, vai ser cenoura ralada, eu vou ter algum outro condimento, qual que eu vou utilizar? A gente tem que padronizar as nossas receitas através de fichas técnicas. A partir daí, fechei minha ficha técnica, vou treinar a minha equipe a como servir aquele alimento, tá? Isso através do porcionamento correto, de uma manipulação higiênica. Ou até mesmo a gente está trabalhando com aquele sal aromatizado, tá? Nas isentas de açúcar, buscar a origem de confeitaria internacional e a brasileira adaptando os ingredientes de modo a garantir a qualidade organoléptica daquele alimento. Nas pastosas, onde geralmente o paciente já está inapetente pela própria condição, incentiva-se o apetite com o uso de aparência aprimorada, técnicas, ingredientes e montagem que tornam o alimento mais atraente, mais apetitoso, sem transmissão da sensação de desleixo. Que nem aquela dieta que eu mostrei logo atrás, com aqueles ramequinhos, 4 ramequinhos no meio num prato, aquilo ali é dieta pastosa. Lembra que eu falei para você que estava até mais apetitosa do que aquela marmita com comida? E nas dietas hipogordurosas, aprender a fritar no forno. Existe, a gente pode fazer um assado no forno, desculpa, e ele fica parecendo como se estivesse frito. Tipo batata palito, quando você resolve fazer ela no forno. Eu sei que não vai ficar igual fazer gordura em imersão, mas ela já fica já muito próxima, né, gente? Para quem está hospitalizado, já é um ganho muito diferenciado já ter aquele tipo de preparação. Nas vegetarianas, usar e abusar dos grãos e leguminosas com originalidade, a fim de que a carência proteica não fie à parte. Então, é uma tática muito boa, né? Nessas vegetarianas, a gente trabalhar melhor os grãos. E os animais comem, os homens se alimentam, mas somente os sábios conhecem a arte de alimentar. Gente, essa frase, para mim, já diz pela aula todinha de hoje. Os animais, por si só, eles só estão ali para comer. Comem por comer. Não é que nem a gente. A gente, não. A gente já quer se alimentar. É uma arte. Então, a gente quer conhecer o alimento. E, por exemplo, olha esse prato. É um arroz com feijão, purê e uma carne. Olha que apetitoso. Então, assim, não precisamos de inventar a bola. Não precisamos fazer nada muito diferente. Vamos fazer o trivial bem feito? O que eu convido vocês a isso. Que façamos o trivial bem feito, que é o quê? Fazer um arroz caprichado, um feijão gostoso, com seus grãos bem inteiros, nada de feijão muito quebrado, um caldo bem grossinho, uma carne bem suculenta, com um cheiro gostoso, sabe? Não tem segredo culinária, gente, é fazer o simples sempre muito bem feito. Quero que vocês avaliem muito bem essa aula. Quero que vocês pensem, para quem trabalha em serviços de alimentação hospitalar, como que está essa alimentação, como que ela pode ser melhorada. Será que está faltando condimentos? Será que os marinados que põem as carnes estão legais? A qualidade da carne que eu estou comprando está legal? A diversidade do cardápio, das guarnições, das carnes, das frutas ofertadas. A apresentação da dieta pastosa tá legal? Então, tudo isso, isso vai ajudar muito a tentar melhorar a situação e o tempo de internação desse paciente. Faça uma avaliação, se você puder, do ambiente hospitalar que você está trabalhando no momento, para as pessoas que estão trabalhando. E tente melhorar. Vamos tentar fazer o melhor através de uma gastronomia hospitalar. Porque gastronomia hospitalar é muito mais simples do que até mesmo o próprio nome tão pompioso todo da gastronomia em si. É uma coisa muito simples e com técnicas bem simples e trabalhando sempre com muito condimentos, os cortes das preparações e não tem muito segredo. É fazer o arroz com feijão muito bem feito. A gente mesmo sabe que um arroz com feijão muito bem feito é melhor que muitas vezes comidas sofisticadas de restaurante chiquérrimo, tá bom? Então esse fica sendo o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo. Um beijo e até o próximo!